Muito bem. Eu imagino que esse seja o seu primeiro contato com o mundo da programação e por isso a gente vai tentar ser bastante objetivo e remover os obstáculos do caminho. Por exemplo, você não vai precisar agora instalar nada, nem configurar nada. Quero que você vá direto para o código, justamente para sentir o que é programar. Então a gente tem aqui uma ferramenta chamada Replit. A Replit aqui é um sistema de software colaborativo, ou seja, você vai ter basicamente um interpretador dentro do seu browser e aqui a gente vai rodar os nossos primeiros códigos para que você entenda a dinâmica do negócio. E depois, sim, claro, a gente vai instalar e configurar isso no seu computador. Bom, vamos lá. Para criar uma conta é muito simples. Você vem aqui no Replit.com, vai clicar em Sign Up, aqui no canto superior direito, Sign Up. E aqui você pode tanto criar uma conta preenchendo os campos, ou você pode clicar aqui no seu e-mail, né, no seu Facebook e se conectar. Como eu já tenho uma conta aqui, eu não vou criar, mas é bem simples o processo. E agora eu vou te mostrar por dentro da ferramenta como que é o funcionamento dela. Vamos lá. Bom, esse é seu painel. Aqui você pode criar já seus primeiros projetos. Basicamente, clicar no botão Create ou nesse botãozinho do lado direito aqui, também para criar um novo projeto. Então vamos lá, vamos criar o nosso projeto aqui e toda vez que você for selecionar um template, você vai selecionar a linguagem Python, que é a linguagem que a gente está aprendendo aqui. Então você seleciona o Python, você dá um nome para o seu projeto. Aqui a gente vai chamar de verificador de post no Twitter, que é o projeto que a gente vai desenvolver nessa aula, tá? A gente vai criar um projeto que vai validar o número de caracteres num post para saber se ele é válido ou não. Então, vamos criar aqui nosso verificador de post e clicar em Create Repli. Ok, então ele está dando um boot Repli aqui e eu vou mostrar para você o que é isso aqui, esse painel. Por enquanto, eu quero que você foque só nessa tela aqui, só no main.py, que é o nosso arquivo que acabou de ser criado dentro desse projeto. E aí você pode até empurrar essa abinha aqui para o lado esquerdo para ter um foco especial aqui dentro. Deixa eu só dar um zoom aqui pra gente. Então você tem duas telas aqui. Você tem a tela main.py, que é um arquivo. É como se você tivesse esse arquivo no seu bloco de notas agora, tá? Então ele é chamado de main.py ou main.py. E do lado direito você tem uma aba chamada console. Console aqui é como se fosse um terminal, ou seja, imagine que você esteja no Windows e no Windows você tem aquele prompt de comando, aquela tela preta. Essa tela preta nada mais é do que a forma mais básica de execução de programas, que é quando você digita seus códigos aqui no arquivo e quando você manda esse código ser executado, ele é executado no console, ele é executado no terminal, nessa tela preta. Então é isso, é uma tela sem interface visual, ela é só texto, né? Então por enquanto você vai aprender a fazer programas que tem uma saída de texto apenas. Por exemplo, você faz alguma coisa que soma, que subtrai, que adiciona uma contagem de caracteres, que é o nosso caso, e aí o resultado disso vai ser emitido nessa segunda tela aqui, que é a tela de resultados, onde de fato o seu programa foi rodado. Bom, então essa aqui é a nossa especificação do programa, ou seja, o que o nosso programa vai de fato fazer, né? Eu não sei se você é familiar com o Twitter, mas no Twitter, no dia de hoje, aqui a gente está em novembro de 2022, você só pode fazer um post com no máximo 140 caracteres, né? Então essa é a limitação hoje de um post no Twitter. Se tiver mais do que isso, você não consegue postar. E o objetivo desse programa é fazer algo nesse sentido. Você vai digitar uma mensagem e o programa ele precisa dizer se essa mensagem ela é válida ou não. Se ela tem mais de 140 caracteres, ela vai ser inválida. Se ela tiver poucos caracteres, ela vai ser também inválida. No caso aqui, se o número for menor que 2, né, ela vai ser também inválida. Então a gente vai fazer essa validação aqui dentro. Então recapitulando aqui, o programa deve receber uma frase ou post. Ele deve contar quantos caracteres existem, deve exibir na tela o número de caracteres. Se o número for maior que 140, o programa deve emitir um aviso. Se for também menor que 2, ele emite outro aviso, né? É isso que a gente vai fazer aqui. Agora, falando um pouquinho específico da linguagem Python.
tudo que está entre 3 aspas e 3 aspas é considerado um comentário. E em linguagem de programação, um comentário é um código que ele não é executado, ele não é interpretado pelo sistema. Ele só serve para o programador entender o que foi feito aqui. Então é como se fosse um aviso que vai ser ignorado pelo interpretador, né? Então na hora de a gente executar esse código aqui, tudo que está dentro desses três aspas e 3 aspas não vai ser lido pelo programa, tá? Uma outra forma de fazer comentário em Python é assim, ó. Você coloca hashtag alguma coisa, isso aqui vai ser ignorado também pelo sistema, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa receber uma frase, né? Uma frase é um post. Então eu vou criar uma variável, já vou te falar o que é uma variável, chamada de post. Ela vai receber um input, e nesse input eu vou ter uma pergunta para o usuário chamada qual será o post? Uma pergunta, e eu vou colocar uma quebra de linha aqui. Bom, tem muita coisa acontecendo aqui, vou te explicar cada uma delas. Aqui eu estou dizendo que post é uma variável, ou seja, o resultado disso daqui vai ser armazenado nessa variável que eu acabei de criar. Ela pode ter o nome que você desejar, por exemplo. Eu posso mudar isso aqui, por exemplo, para frase. Então, eu estou armazenando dentro dessa palavra frase, dentro dessa variável frase, o resultado dessa expressão aqui. E essa expressão é o seguinte, ela tem um input. O input ali é uma função dentro do Python que ele coloca na tela para o usuário um espaço para ele digitar alguma coisa. Então é isso que o input faz. E quando você manda o usuário digitar alguma coisa, geralmente você quer perguntar para ele alguma coisa. E essa pergunta ela é feita através desse parâmetro aqui dentro. Ou seja, você está usando uma função, essa função recebe um parâmetro, e esse parâmetro é qualquer texto que você queira colocar para o usuário na tela. Então o input é isso. E você tem 2 aspas aqui entre esse fechamento, né? Essas aspas, elas dizem que isso aqui é uma string, ou seja, é um tipo de dado de texto. Então você não pode fazer isso aqui, por exemplo, ó, sem aspas fica errado. Tá vendo que ele até marca para você que está errado? Então sempre quando você for tratar texto, é assim, você vai usar as aspas e vai colocar o texto entre as aspas. Isso é muito importante, porque a gente tem tipos de dados, né, que são tratados de forma diferente no programa. A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas por enquanto não se preocupe tanto. E a gente tem também os parênteses, né? Os parênteses determinam o início e o final da execução da função. Ou seja, a função input, ela começa aqui, quando se abre os parênteses, e termina aqui, quando se fecha os parênteses. Então é basicamente isso que está acontecendo nessa linha. E eu vou rodar ela para você. Para rodar, tá? O teu programa você clica em Run. Clicou em Run. Pronto. Qual será o seu post? E se eu digitar, por exemplo, a mensagem, minha mensagem, essa minha mensagem ela acaba de ser armazenada aqui nessa variável frase. Aí eu posso usar isso para qualquer coisa depois. Aí isso é bem interessante. Então tá. E aqui tem uma coisa que eu não expliquei, que é essa contrabarra N. Contrabarra N é uma quebra de linha, tá? Então toda vez que você precisar gerar uma quebra de linha, você usa a contrabarra N. Se eu, por exemplo, remover isso aqui, olha como vai ficar. Eu vou clicar em Run de novo. Qual será o seu post? Tá vendo que ele ficou coladinho aqui? Agora eu digito minha mensagem, ó, fica colado, fica ruim, né? Então para evitar isso, você coloca contrabarra N e gera uma quebra de linha. Tá, essa é a frase. Então a gente já cumpriu aqui o primeiro requisito do nosso sistema, que é o programa deve receber uma frase post. Então recebi ela. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui, o programa deve contar o número de caracteres, né? Então eu preciso saber quantos caracteres tem nessa frase. O que eu vou fazer aqui? Eu posso digitar, ir para a próxima linha, para a linha 9 ou para a linha 10. Isso aqui fica a seu critério por enquanto.
Eu vou colocar aqui então número de caracteres. Mais uma vez, isso aqui é uma variável, então a gente tem uma certa nomenclatura no Python, tá? Você não pode, por exemplo, escrever uma variável assim, ó, número de caracteres. Tá errado, tá? As variáveis no Python, elas precisam usar underline quando você for separar assim, ou colocar tudo junto, só que a leitura fica ruim, né? Fica ruim de ler, então é melhor usar o underline aqui. Mas não, você não pode escrever da forma que você escreve um texto, tá? Isso aqui, as variáveis, elas precisam seguir uma certa regra de nomenclatura. E também você não pode usar acento. Se usar, por exemplo, esse acento aqui está errado. Você pode ver que ele já ficou vermelhinho aqui para você dizendo que está errado. Então, sem caracteres especiais e sem espaço, tá? Daí, eu quero que esse número de caracteres, eu quero contar eles, e no Python existe uma função para isso, que se chama len. Então, len. E eu quero contar o número de caracteres, mas onde está o número de caracteres? Onde ele está? Você pode pensar um pouquinho aqui. Ele está justamente na frase, que é o lugar onde a gente armazenou a resposta do usuário. Então, a gente armazenou a resposta do usuário aqui dentro dessa variável, e dentro dessa variável, a gente vai usar essa variável que está já com a resposta do usuário para contar o número de caracteres. Então lá, imagine que a sua resposta foi: meu post é legal. Então ele vai pegar, toda hora que você for usar essa variável frase, você vai estar usando aquele valor, meu post é legal. Muito bem, então a gente já armazenou aqui. Eu vou rodar o código agora para você ver o que vai acontecer. Run. Cliquei. Qual será o seu post? Esse é meu post. A resposta foi essa, certo? E não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque você simplesmente armazenou o número de caracteres, que é o que a gente quer fazer aqui, mas você não fez nada com isso, né? E o programa ele não é esperto o suficiente para saber o que você quer. Você, como programadora, tem que dizer para o teu programa o que você quer. E eu quero agora exibir o número de caracteres na tela. Eu já tenho armazenado aqui dentro, ó. O número de caracteres já está aqui dentro, em número de caracteres. Mas eu quero que ele seja exposto na tela para que a pessoa que esteja executando o programa consiga ver o número de caracteres. E para isso, para você escrever na tela, existe uma função chamada print no Python. Você pode ver que toda vez que tem uma função do Python, né, ela tem uma corzinha diferente, ó. Ela está em amarelo, tá vendo? Input, len, print, eles estão em amarelos porque são palavras reservadas da linguagem. Então eu quero dar um print no número de caracteres, que foi o que eu peguei aqui em cima, né? Então eu peguei, contei com a função len e agora estou dando um print, né, para saber quantos caracteres existe nessa frase. Então vamos dar um run, cliquei em run. Qual será seu post? Eu vou escrever agora meu post, vou dar um enter. 8. É isso. Meu post tem 8 caracteres. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4. Tem um espaço. 5, 6, 7, 8. 8 caracteres. Muito bem. Então a gente já cumpriu aqui 3 itens da nossa lista, né? Deve exibir na tela o número de caracteres. Agora a gente vai fazer uma coisa chamada condicional, porque a gente precisa verificar esse número de caracteres e dizer se ele é válido ou não, né? Então a gente vai entrar agora na parte de condicionais, que é quando você verifica alguma coisa. A gente já tem esse número armazenado na variável, número de caracteres, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um if número de caracteres maior, sinalzinho de maior que 140, 2 pontos. Se for dessa forma, eu vou fazer alguma coisa. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que ele emita um aviso de erro, né? Então, você já sabe como fazer emissão de dados na tela. É o print
E eu vou escrever uma mensagem assim, ó. O post é muito longo, porque tem mais 140 caracteres, certo? Vou dar um run, vamos ver se ele vai funcionar. Então vamos digitar alguma coisa bem grande aqui. Não sei quantos caracteres tem, mas aparentemente é algo... Só pra gente bater aqui, né? Ó, o post é muito longo, ele tem 152 caracteres. Funcionou. Mas agora, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. O if é uma palavra reservada e é uma condicional. Você pode ver que ele está na cor azul aqui. Significa que se. Então eu estou dizendo assim, se o número de caracteres for maior que 140, faça algo. Faça algo. E esse faça algo é o post é muito longo. Mostra para o usuário que o post é muito longo, né? Invalidou. Aqui você pode ver que tem um espaçozinho aqui, tá vendo? Ó? Esse espaçozinho é muito importante no Python. Ele é chamado de indentação. E por padrão são 4 espaços do seu teclado aqui, né? Então é como se você tivesse digitado 4 vezes o espaço no seu teclado. 1, 2, 3, 4. Só que você não precisa fazer isso quando você está programando. Você simplesmente dá um tab e o tab ele já vai colocar esses 4 espaços para você. Ou na maioria dos editores, como é o caso do Reply e como vai ser o caso do VS Code, que a gente vai instalar mais para frente, ele já faz isso automático. Então você clicou nos 2 pontos aqui, digitou os 2 pontos, na próxima linha ele já cai com os espaços. É muito importante ter isso, tá? Porque o Python ele entende que o que está dentro dessa indentação, tudo que, por exemplo, se eu fizer alguma coisa aqui a mais, eu vou digitar um print. Oi. Esse print, tanto o primeiro quanto o segundo print, eles vão ser executados dentro dessa condição, ou seja, só quando os caracteres forem maiores do que 140. Se eu quiser digitar alguma coisa aqui fora desse if, eu, por exemplo, isso aqui, esse terceiro print ele vai ser executado sempre, independente do número de caracteres, porque ele está fora, tá vendo? Ele está fora desse alinhamento aqui. Então tudo que tiver aqui dentro, tanto que ó, tem uma setinha, se você clicar, ele fecha tudo que está ali. Então tudo que está aqui dentro é o escopo desse if, significa que ele vai ser executado só aqui dentro dessa condição, tá? E isso é determinado pelo espaço. Por isso que o espaço é tão importante. E tudo que está fora aqui, ele vai ser executado independente do número de caracteres. Vou até mostrar isso para você no run. Vou criar um post com menor quantidade de caracteres, porque se ele for menor do que 140, ele não vai cair aqui dentro. Ou seja, nada que está aqui dentro vai ser executado. Por exemplo, oi. Olha só, ele deu um print 2, que é esse primeiro print aqui, número de caracteres. Ele deu um outro print, que é isso aqui, que é justamente esse. E ele ignorou todos esses outros 2 prints, porque isso aqui está dentro dessa condição, tá? De 140 caracteres. Então é isso. Isso é a condicional. Quando você precisa verificar alguma coisa, você usa o if. E isso aqui é a indentação, que é quando você alinha as coisas dentro de uma condição específica. É basicamente isso, tá? E a última verificação que a gente precisa fazer é se o número for menor que 2, ele também ainda precisa emitir um aviso, tá? Deixa eu apagar esse oi aqui. Então, se if número de caracteres, agora é o menor, o sinal do menor é esse aqui, menor que 2 pontos, faça isso. Print, o post é muito curto, certo? O post é muito curto. Então essa aqui é a segunda verificação. A primeira foi essa, se o número for maior, e agora a gente tem essa, se o número for menor que 2, né? Que é esse número aqui. Vamos rodar para ver se a gente consegue o resultado esperado. Eu vou só digitar uma letra qualquer. Olha só. Primeiro print, o número que é um caractere, e o post é muito curto, porque realmente ele só tem menos do que 2. Então é isso. Esse é um programa muito simples, claro. É só para mostrar para você como funcionam as condicionais,
A gente também tem uma pincelada aqui na formatação do texto, né, nas strings, que são os tipos de dados. E eu quero que você faça isso agora, que você abra o Reply, tente replicar isso aqui que a gente acabou de fazer, mas sem copiar e colar, isso é muito importante, você tem que digitar de fato, digite os comandos, coloque a tela lado a lado, se possível, digite os comandos do jeitinho que está ali, tente entender o que foi feito aqui, as condicionais, e esse é o passo inicial para você começar a internalizar esses comandos, né? Daqui a um tempo eles vão ser naturais para você, mas é importante que você digite, não copie e cole, digite de fato. Você pode brincar um pouco com as variáveis, você viu que você pode definir variável com o nome que você quiser. Então, ao invés de frase, escreva outro nome, escreva, sei lá, post. Ao invés de número de caracteres, escreva só número ou só quantidade de caracteres, do jeito que você achar que é mais legal para você, né? Para o entendimento. Brinque também com essas perguntas, você pode mudar um pouco a pergunta. Você pode mudar também um pouco a resposta, né? Você pode dizer que o post tem mais de 140 caracteres. Você pode fazer de uma forma criativa isso aqui, de uma forma diferente, justamente para você internalizar. Então, digite de fato, tá? Isso é muito importante. Eu quero que você coloque também nos comentários aqui se achou alguma coisa que ficou com alguma dúvida, alguma coisa não ficou muito clara, pergunte, eu vou responder todas as dúvidas aqui. Se prepare para a próxima aula, que na próxima aula vai ser bem interessante, a gente vai falar sobre tipos de dados. Aqui você aprendeu um pouquinho sobre string, mas a gente tem vários outros tipos. A gente tem números, que são inteiros, a gente vai falar sobre isso logo mais. E todos os links eles estão também na descrição, tá? Caso você, por algum motivo, não consiga encontrar o Replit, ele está na descrição do vídeo, é só clicar e tá tudo certo. Então é isso, te espero na próxima aula.